Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor disse, e é verdade: céus e terras passarão, mas suas palavras não passarão. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E olhai a figueira, quando virdes essas coisas, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o verão está perto. Ou melhor, né? Quando as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Aqui está acontecendo o contrário, as folhas estão caindo, está no outono. Mas o Senhor Em está dizendo plena outra noite. coisa aí. Mas essa figueira lá também, eu acho que era essa época, já era fim do inverno, né? Na época que Jesus, né? A Páscoa judaica é realmente próxima ao tempo do fim do inverno, né? Começa É, já a primavera, primavera. é o solstício da primavera, né? Que Exatamente, marca solstício o. da primavera. Então, normalmente as figueiras já começariam a estar brotando naquela época que Jesus estaria no templo aí, né? Saindo de Jerusalém. Então, é isso. A gente conversa mais. Vou ler aqui o Evangelho de São Vamos. Marcos, é o último Evangelho de São Marcos que a gente vai ler nesse ano litúrgico. Nós estamos no 33º domingo do tempo comum, ou seja, reta final está acabando. Porque o Exatamente. próximo domingo é o domingo de Cristo Rei, e aí 34ª semana do tempo comum é a última semana do tempo comum, e aí a gente já começa o Advento. Portanto, vamos nos despedir de Marcos por enquanto, aqui nesse podcast. Então, vamos lá. Nós estamos, Então, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, 24 a 32. Como sempre, a gente vai colocar na descrição do vídeo a passagem, mas tem a sua Bíblia também, porque é interessante ver e ler isso aqui no contexto também. A gente vai falar um pouquinho do sim, contexto dessa passagem. exatamente. Vamos lá. É, Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita coisa para a Então, gente, né, é, descascar aqui. como eu gosto de fazer, situar aqui o contexto onde nós estamos. Jesus está saindo. Domingo passado a gente falou do óbolo da viúva, né? Aquela duas moedinhas, né? Jesus estava lá no templo, na colunata lá de Salomão, e vendo Uhum. os ricos botando muitas moedas, e aquelas duas moedinhas, a viúva que colocou duas moedinhas. E aí, no início do capítulo 13, isso aí do evangelho passado, era capítulo 12 ainda, tá Uhum. certo? É o final do capítulo 12 do Obra da Viúva. No 13, já diz que Jesus sai ali do templo, vai em direção ao Monte das Oliveiras, e de lá ele tem uma visão privilegiada do templo, da cidade de Jerusalém, né? E Uhum. aí os discípulos começam a perguntar algumas coisas para ele, né? E aqui Jesus vai falar no capítulo 13, primeiro da grande tribulação e agora dessa manifestação gloriosa do Filho do Homem com a parábola da figueira, né? E aí Uhum. a gente vai encerrar o evangelho de Marcos praticamente sem entrar na paixão, porque um detalhe também, né? Os últimos versículos deste capítulo 13 a gente leu no primeiro domingo do advento desse ano litúrgico, que Uhum. foi novembro do ano passado.
né? Então, o Marcos 13, de 33 a 36, é o vigiai e orai do primeiro domingo do Advento, do ano B, né? Que nós Bem, estamos aqui de São Marcos, tá certo? Então, uhum. nós estamos fechando aqui o Deu Evangelho a de volta. Marcos. Deu a volta, né? Exatamente agora com esse evangelho aqui da manifestação gloriosa do Filho do Homem, né? Então é esse o contexto. Jesus está contemplando aqui e dizendo, primeiro, que para os discípulos que não ficará pedra sobre pedra, né? O É. início das dores aqui, Jesus vai falar aqui da queda de Jerusalém, que é uma profecia, mas que na época dos Uhum. evangelhos, alguns exegetas dizem que os evangelhos tinham sido concluídos depois que os romanos Depois já da tinham queda. destruído, já tinha Uhum. havido aí a ruína de Jerusalém, né? Mas é isso aí, não invalida essa profecia de Jesus que já tinha anunciado que não ficaria pedra sobre pedra, como de fato não aconteceu, né? Não ficou. O que tem hoje lá em Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, é Uhum. apenas um pedacinho que Da os parede romanos externa, deixaram, né? da parede externa, exatamente, que os romanos deixaram para mostrar, e disse, olha, está aqui, nós deixamos esse pedacinho aqui para mostrar o que era o templo quando a gente arrasou aqui tudo aqui de vocês. É, eu estava vendo uma explicação bem interessante, porque a linguagem de Jesus, né, nesse trecho específico, é uma linguagem apocalíptica, né? Sim, Como tem diversos trechos, né? Vamos ter que explicar um pouquinho. A linguagem apocalíptica não necessariamente é a linguagem que tem no livro do Apocalipse. A perfeito. linguagem apocalíptica é uma linguagem é como se fosse assim, é uma linguagem misteriosa de revelação de algo por trás, como tem no livro de Daniel, que a gente leu, né, na primeira leitura, e como tem no livro do Apocalipse. Apocalipse literalmente Exatamente. significa tirar o véu, né, revelar. No Revelar. caso, Livro da no, Revelação, também no, conhecido, Apocalipse ou Revelação de São João, né? exatamente, a revelação de São João. E revelar também está aí, ó, revelar, tirar o véu. Então, Tirar o aqui, véu. a linguagem de Jesus também significativa, e aí eu vi uma interpretação bem interessante sobre essa linguagem de Jesus. Quando Jesus fala do sol escurecer, a lua não brilhar e as estrelas caírem dos céus e as forças do céu serão abaladas, ele é uma comparação muito interessante com a orientação do caminho, né? Jesus também fala do caminho, eu sou o caminho. As pessoas naquela época se orientavam pelo sol, pelas estrelas. Ninguém tinha GPS naquela época, não tinha astrolábio, não tinha nada Exatamente. disso. As pessoas se referenciavam à direção para onde elas estavam indo pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, não vai ter mais estrela. Porque quem vai guiar são os anjos que vão estar dos quatro cantos do céu e trazer a mim, né? O sinal aqui é muito concreto de que Deus está dizendo assim: olha, a orientação que vocês tinham antes, aquilo que antes servia de orientação e de caminho para vocês, não vai mais servir, porque agora eu vou ser o caminho. Então, né? E referência, né? Esse templo vai ser destruído, mas eu vou reconstruir o templo do meu corpo em 3 dias. Então Sim. é algo bem interessante para a gente prestar atenção nisso, porque senão, tipo assim, não, mas então isso não aconteceu, não caiu sol, não caiu estrela, não teve nada quando Jesus, naquela geração de Jesus. Não, porque não é literal, nesse caso aqui que Jesus está falando. E essas palavras aí que você citou, isso aí já era da profecia no Antigo Testamento, aqui Joel, Isaías também, em várias passagens desses profetas falam exatamente que o sol escurecerá, a lua perderá o brilho, as estrelas cairão. Então, se você for pegar as profecias de Joel e de Isaías, por exemplo, já Uhum. estavam anunciando também esse tempo, né, que é uma linguagem apocalíptica, né? Sim. São os abalos cósmicos, né? São os sinais da natureza que vão indicar esse dia do Senhor, essa volta, né, gloriosa aqui do Senhor que Jesus está falando aqui também aqui no Evangelho, né? O Filho do Homem que vai voltar, vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? Essa semana a gente teve, né, a leitura também falando como um relâmpago.
que sai de um lado até o outro do céu. Assim vai ser a volta do Filho do Homem. Não vai ter ele está aqui ou ele está ali, né? O reino dos céus não é comida nem bebida, nem está aqui nem está ali. O reino dos céus, Exatamente. Está dentro de vós, ou está em vós, entre vós, né? É outra tradução aí, né? como o sal que salga, se mistura e salga, como fermento na massa. Você não vê, mas ela faz crescer. É assim o reino dos céus e é assim, né? O reino dos céus. Quando Jesus vier, não vai ser assim, não. Pois é, mas vamos aqui um Não. detalhe aqui antes começando aí, quando você já citou aí já os sinais, né? Mas aqui ele está falando da grande tribulação, depois da grande tribulação, porque ele tinha falado aqui no versículo 14 até o 23, que não está aqui no evangelho de hoje, que é exatamente os versículos anteriores, ele está falando dessa grande tribulação. Então, depois dessa grande tribulação que vai acontecer em Jerusalém, é que Jesus vai dizer, é o evangelho de hoje, né? Então, ele vai dizer tudo isso aqui. São os sinais que antecederão logo após a ruína de Jerusalém, né? Não quer Uhum. dizer que seja literal, como você diz. Jesus aqui está anunciando a queda de Jerusalém e está fazendo também uma profecia de final de tempos, mas não quer dizer que o fim dos tempos vai acontecer com a queda de Jerusalém, que muitos ainda acreditaram quando Jerusalém foi invadida e disse, pronto, agora vai ser o Cara, final agora dos acabou, tempos. é. Agora acabou. Não é, né? Nem é milenarista. Não, depois de 1000 anos, no ano 1000, no ano 2000, agora recente também, muita gente ficou pensando que o mundo ia se acabar no ano 2000, né? A igreja não é milenarista. Quem anuncia uma data certa de fim do mundo pode esquecer que esse aí É vai anátema, errar. já disse, né, a tradição da igreja já deu como anátema. Quem quiser declarar, porque o próprio Jesus já disse que nem os anjos do céu sabem. Então, se você acha que você é um alecrim dourado, que você descobriu a data, fique sabendo que você não sabe. Os testemunhos de Jeová marcaram várias vezes as datas e todas erraram, né? Claro. Né? Não Então, tem essa jeito. grande desolação, a grande tribulação, né? Uhum. Agora, me chamou a atenção quando eu estava meditando esse ponto aí, né? Depois da grande tribulação, é porque tribulação todo mundo passa. Todo... Quem é que diz que não tem problema, que não tem dificuldade, que não tem tribulações, né? Que desolação aqui, né? Essa Uhum. grande desolação, tribulação. Mas essa vai ser uma grande, né? Uma das grandes, né? E Uhum. aí, depois dessa aqui de Jerusalém, que Jesus estava alertando, estava anunciando, né? Mas para nós também a gente tem que ficar nessa expectativa, porque tribulações a gente tem, mas vai ter uma grande tribulação que a gente precisa se preparar. Uhum. Então, desde já, né, já um dos pontos aqui é saber se nós estamos nos preparando para esta tribulação, para essa grande tribulação, né, que a gente É, vai enfrentar. eu gosto sempre de fazer uma comparação, porque ultimamente, né, de vez em quando, ultimamente assim, de vez em quando aparece alguém na internet dizendo, não, agora é o sinal dos tempos, tem as guerras, guerra na Ucrânia, guerra lá em Israel, e não sei o quê. Eu gosto de lembrar, é assim, imagina uma pessoa que nasceu no ano 1900, pum, 1900, fechou. Quando ele tinha 14 anos de idade, estourou a Guerra Mundial, que terminou quando ele tinha 18. E aí começou uma pandemia global de gripe e matou mais, a gripe espanhola matou mais um tanto. Quando esse cidadão tinha 45 anos, 39 anos, aí estourou uma segunda guerra mundial, que acabou, 39. com 39. E aí que ia para ameaçar acabar com tudo. Quando esse cara chegou com 62 anos, teve uma crise nuclear e as pessoas acharam que o mundo Não que era estava lá, no a União Soviética e os Estados Unidos se mataram. Me diga que quase uma. tinha mesmo, né? Exata, e quase tinha mesmo. Agora me diga, convença uma pessoa de 64 anos de idade que nasceu em 1900 que ele passou menos tribulação do que a gente está passando agora. Pois Então, é, então todos esses que anunciaram esses finais de tempo, não é? Nós tivemos agora uns terremotos, nós tivemos fome, nós tivemos isso, aquilo, está vendo? Estava tudo anunciado e agora aqui estamos nos finais dos tempos. não Não dá. estamos.
Aliás, pode até ser que a gente esteja, mas não tem como a gente saber. É, né? Na verdade, o livro da Carta aos Hebreus está dizendo agora, nesses tempos que são os últimos. Nós É. estamos nesses tempos que são Ah, os sim. últimos, Sim. desde a vinda de Jesus, Faz nesses 2000 tempos anos que que nós estão. estamos nesses tempos que são os últimos, né? Pois é, então não quer dizer que sejam os últimos tempos. Estamos nos últimos tempos, mas não no fim dos tempos, né? Eu vi uma coisa interessante de uma. É um canal no YouTube falando assim: ah, não, quantas pessoas já viveram até hoje e tal. E aí, sim, beleza, já viveram muita gente, né? E até o nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus até hoje, parece que viveram 8 vezes mais gente viveu do nascimento de Jesus até hoje do que nos quase 10 mil anos que vieram antes do nascimento de Jesus. Sim, Mas aí ele não para aí, ele vai dizendo assim: se a gente continuar nesse crescimento e se a gente conseguir, a gente enquanto humanidade, conseguir se espalhar para Marte e outros planetas e tudo mais, o que a gente está vivendo hoje, daqui a 2 mil anos, vai ser incrivelmente menos do que o que já muito viveu até mais. então. Então ele falando Exato, assim que assim, a gente sempre tem a impressão que o mundo está quase acabando, mas isso é uma impressão que tem faz 2 mil anos. E que a gente precisa exatamente. pensar também que sim, que pode ser que as gerações perdurem aí durante ainda mais alguns milênios. E aí, quantos milhões e milhões, quantos bilhões de pessoas ainda vão viver? Né? Enfim, é só uma coisa interessante assim, que às vezes a gente para, olha para trás e diz, oh meu Deus, tanta coisa, tanta desgraça, tanta coisa. Mas não, tem muito pode ser que ainda tenha muito para frente mente ainda, né? Enfim, Ainda vai ter. Deus Pois quiser. é, então esse primeiro ponto aí da grande tribulação. Aí o sol vai escurecer, né? Uhum. Uma coisa que me chamou, quando você colocou aí desses sinais de que na antiguidade ninguém tinha bússola nem GPS, não tinha É. esses instrumentos que nós temos hoje de direção, o sol, para mim, vinha aqui, Jesus que é o sol da justiça, né? Jesus vai vir e é o sol nascente, né? Que também a igreja coloca, né? O astro nascente lá no Uhum. cântico lá acho que lá no Simeão é o Zacarias, né? Então, quando diz que o sol vai escurecer, nós vamos perder essa referência do sol que é Jesus. Então, Uhum. nós precisamos estar preparados para passar um tempo sem nenhuma referência, sem nenhum sol para nos Uhum. guiar. E a gente tem que estar com o sol dentro de nós. A luz do Senhor precisa estar dentro do nosso coração, porque a gente Boa, vai ter esse sol escurecido aí, tá certo? Então, boa. um outro ponto importante é que quando a gente estiver sem o sol, né? Me lembrando aí da noite escura, São João da Sim. Cruz, que fala da noite escura, a lua vai perder o brilho também, é uma grande noite escura, né? Mas Uhum. então, nós precisamos pensar que vamos ter esses tempos de escuridão e que Haverá a se a grande gente não tribulação. tiver essa grande tribulação, vai nos apanhar grande, né? Porque quem não se preparou, quem não leu, quem não internalizou essa palavra, não vai ter mais o sol, não vai ter mais a lua, as referências que hoje você tem aí disponíveis. Mas a gente não dá valor, porque está aí, né? Todo mundo tem, qualquer hora, né? É. Não, isso é uma coisa interessante. Eu me lembrei, acho que foi o padre Daniel Lange pregando que na Rússia, na época, né, do comunismo e tudo mais, o acesso à Bíblia começou a ficar complicado e tal, e aí tinham peças de teatro onde as pessoas iam e aí citavam a Bíblia para escarnecer, assim, para fazer piada. Então, muitos cristãos iam com um caderno para anotar. Toda vida que eles tivessem uma passagem, eles anotavam. E aí conta-se que em alguns momentos o ator estava lá no texto memorizado, falava a passagem bíblica e o poder da palavra de Deus, só ele sozinho, fazia aquela pessoa se tocar e às vezes ele perdia o texto e alguém soltava um glória a Deus, sabe, de dentro da plateia, dizendo assim, tá aí. Mas né, existe essa necessidade, é que o São João da Cruz vai falar, né? Sem outra luz nem guia, exceto aquela que no coração ardia. Né? No poema da Noite Escura ele Lindo, vai falar isso. muito bonito. Realmente.
Eu nem lembrava isso aí, né? Essa aí São João da Cruz aí que você mais Sim, especialista aí, que você já leu mais, né? sim. Mas é isso, né? Cita aí de novo aí. Sem outra luz nem guia, exceto aquela que no coração ardia. É logo, acho que é o segundo verso já da noite. Eu não sei de qual assim. Até tá bem aqui, mas eu não vou pegar não, que até eu achar. Tá, É, tá esse mas livrinho o aqui. importante é isso, né? O Evangelho É, de hoje já fala sim. dessa escuridão, né? Do sol que vai escurecer e da lua que vai perder o brilho, né? As estrelas Uhum. vão cair. Então, vão perder as referências. Então, precisamos ter a Uhum. palavra de Deus, a luz do Senhor ardendo no nosso coração. Porque Uhum. sem isso a gente vai se perder, né? Vai estar sem rumo. Como é que o santo aí fala, né? Sem outra luz nem guia, exceto aquela que no coração ardia. Isso aí já me lembrou de um outro título de Nossa Senhora, né? A Estrela Polar. Né? Estrela d'alva, né? A Estrela da estrela manhã. d'alva, a Estrela Polar, ou a Estela Maris, né? Aquela que me, aquela Estela que Maris, exatamente. Nossa Senhora É como que também uma precede o sol estrela. da justiça, né? A Maria é a aurora, né? Que Uhum. vai vir antes do nascimento, né? Uhum. Da chegada de Jesus. Maria brilhou, exatamente é o que a igreja coloca, né? É a brilhante estrela da manhã que vem antes do sol da justiça, que é Jesus, né? Uhum. Uhum. Vamos continuar Então, já aí? nos preparando para o advento aí, já lembrando aí a posição também, né? A gente estava comentando aqui antes que os dois últimos domingos aqui já do ano litúrgico já Uhum. nos preparam para o advento, que é a chegada de Jesus, né? As E a três gente. chegadas de Jesus, a gente vai meditar lá no advento. Exatamente, daqui a pouco o advento começa, a gente vai voltar nesse tema e é interessante. Mas a gente já vê também respingado aqui nas passagens, nos evangelhos, nas palavras, é a semana mesmo, esse sinal da segunda vinda de Jesus em vários momentos. Essa semana tiveram vários, e a gente vai vendo isso, assim, olha. Vamos começar a pensar, né? Tá acabando o ano litúrgico, tá acabando o ano civil também. Vamos pensar É, no final, quando acabar tudo, como é que vai ser, né? E ter isso no coração. Novíssimos, a vida é a eterna. antífona do evangelho de hoje já fala aí do vigiai, né? Uhum, Vigiai e ficar de prontidão em que, porque o Senhor há de vir, não sabeis, não sabeis, não. Lucas 21:36, a antífona do evangelho de hoje, já preparando aí o advento aí, né? Mas estamos ainda novembro aqui, as pessoas só pensam que o ano litúrgico, né, o final é, do ano é só em dezembro, 31 de dezembro, mas nós uhum. já estamos no final do ano litúrgico, né? Sim. E Daqui precisamos a, aí fazer essa reflexão aí daqui de a fim dois de domingos. ano. Daqui a 2 domingos a minha frase de abertura vai ser Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo é só no terceiro domingo, né? Porque até o sábado ainda está dentro do ano litúrgico, né? Sim, O não, mas sábado que precede o é, advento. mas eu tô falando daqui a 2 domingos, porque a gente já vai tá gravando do primeiro domingo do Advento, já vai ser Feliz Ano Novo. Daqui a 2 domingos, No domingo que exatamente. vem, no Domingo já domingo que vem gravamos o penúltimo, né? O próximo é já é o último domingo, então daqui a mais 2 domingos estaremos gravando o primeiro o do primeiro Advento, né? domingo e vamos completar um ano de podcast semanal. Sim, Continuando aí, continuemos. A então. figueira, já foi a figueira? Não, Não, figueira. a figueira é um pouquinho depois ainda, mas vereis o Ainda Filho tem. do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? Essa passagem aí, Jesus vai citar novamente lá em Marcos, diante do Sinédrio, né? Em Marcos 14, né? Quando Jesus está lá, Marcos 14, 62, né? Quando ele é interrogado pelo sumo sacerdote e ele pergunta se tu és mesmo o Messias, o Filho do Deus bendito. E aí Jesus vai dizer também isso aqui, ó. Eu sou e vereis o Filho do Homem sentado, aqui é sentado, né? À direita Uhum, do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui em Marcos está dizendo assim, né? Estou lendo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Mas uhum, é esse anúncio aqui da vinda do Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Jesus se anuncia como esse Messias, né? uhum, Confirma a sua messianidade, né? A primeira leitura de hoje, que tem a ver com o Evangelho, a gente está vendo, é uhum, de Daniel, mas o Daniel que não cita essa profecia do Filho do Homem. Só uhum, vamos ver essa profecia no próximo domingo, né? O Evangelho, a primeira leitura de hoje é Daniel 12.
Mas esse anúncio de Daniel que fala do Messias vindo nas nuvens é Daniel 7, que é do Uhum. próximo domingo. Aí a gente já está É. antecipando aí também, né, a primeira leitura, mas fala também dessa mesma profecia, o Filho do Homem que vai vir nas nuvens com grande poder e glória. Né? E que foi o que fez o sumo sacerdote rasgar as vestes, né? Quando Jesus falou: Exatamente. vocês vão Né? ver o Filho do Homem descendo, falando de si, eles não. Aí já foi, rasgou as vestes. A blasfêmia ali para ele era demais. Pronto, Desde que aí foi, Jesus. foi o que causou a sentença de morte de Jesus pelos judeus, pelo Sinédrio. Né? Não Uhum. precisamos mais de testemunhas, não. Vocês estão ouvindo de viva voz aqui. Aí vão levar para Pilatos, porque Pilatos é que era o responsável por mandar matar diante dos romanos. Né? Aí eles vão acusar de Jesus ser rei dos judeus. Né? E aí é uma outra é um outro julgamento, né? O Uhum. julgamento diante dos judeus foi porque Jesus se declarou filho de Deus, o próprio Deus, né? O Messias. E lá, diante de Pilatos, eles vão acusar Jesus. Quem é rei se opõe a César. Então, se você não matar, você não é amigo de César. Rapaz, é muita. É muita hipocrisia. O pessoal passou o tempo, enfim, Jesus passou o tempo condenando isso aí e foi exatamente aí, né? Mas Exatamente. Jesus não nega, né? Então tu és rei? Tu o dizes. Eu sou rei, por isso vim ao mundo, né? Isso é Evangelho de João, que ele é mais enfático, né? Porque Jesus sendo o evangelho desse ano agora, Hum. de Marcos, não tem essa realeza de Jesus. No Uhum. evangelho de Mateus, o evangelho da solenidade de Cristo Rei é Mateus 25, né? O julgamento final, Jesus que vai, né, vir na sua glória também para julgar os vivos. Vem e separa os bons dos maus. Mas Uhum. no evangelho desse domingo agora, que vem, é o Evangelho de João, mas é João 18. É Hum. exatamente esse que a gente está falando aqui, que é o. Pior Tu que eu nem dizes, eu sabia, eu nem li. sei. Porque Marcos não tem a Evangelho da realeza, então a liturgia coloca o Evangelho de João, né? Uhum. Então nós estamos, né, no ano B, então no ano B o Evangelho da solenidade de Cristo Rei é É, de João 18, né? Jesus diante de Pilatos. Mas é próximo domingo, né? Vamos voltar próximo domingo, a aqui. gente já está se antecipando aqui. Vamos com calma. Vamos com calma, né? Vamos passar para a figueira? Vamos. Então, aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto, né? Isso aí é uma realidade aí. Você em Viena passa muito isso aí. No outono as folhas todas caem, né? E aí Uhum. passa o inverno sem folha nenhuma. E quando começa aí o fim do inverno, começa a anunciar a primavera, aí brotar, né? Uhum. Mas aqui Jesus está dizendo que depois da primavera vai vir o verão, né? Então, Uhum. né, lá em Toronto, que a gente morou também, a gente tinha Sim, também essa realidade. As folhas lá, está no outono agora caindo também, caindo todas as tudo. folhas, né, das árvores, né, ficando vermelhas, né, belíssimo É. a estação do outono O lá em outono é muito Toronto, né, lindo. É. no Canadá, né, muito bonito. Uhum. Mas aqui Jesus já está falando exatamente da primavera, anunciando o verão, né? Uhum. Então essa parábola da figueira já mostra assim também, né, os sinais da natureza que anunciam a chegada, né, do novo tempo, que é o verão. O que me chamou a atenção nesse versículo aqui agora foi daquele espetáculo Estações, que Uhum. a comunidade Muito bonito. Shalom tem, né? Tem até na internet aí também. Eu acho que foi filmado em algumas missões, eu acho que Maceió, tem outro Deve lugar ser, aí. deve ter. Eu não sei, Pois mas é. sim. E é um espetáculo bonito, né? Que fala da vida missionária. Então, do chamado na primavera, aquele, né, O entusiasmo todo do fervor. início, né? E aí depois vem o verão, que é um sol quente, né? O sol escaldante, né? É um tempo já de primeiros frutos, mas também vem das primeiras provações, né? Os primeiros tempos aí, né? Uhum. Então, quando ele anuncia que o verão está próximo, me lembrando aí do espetáculo, né?
a gente também, na nossa vida missionária, na nossa vida normal também, a gente tem esses momentos, né, do início, né, do fervor, né, daquela, né, entusiasmo, mas depois vão vir os tempos mais, né, de provações, frutos, né, vai ter os frutos, mas vai ter também as provações e a gente tem que estar preparado para tudo, né? O sol queima, né? Sob a luz do rigoroso sol ardente eu vou, sem parar, sem desanimar, mas aí chega lá na frente, forte é o sol, pesado é o sol, e agora o sol está queimando. E aí, Exatamente. Uma das músicas, né, o verão, essa aí, né, a música do verão a música do verão. do espetáculo, né? Muito É, bonito. Aí também serve aí para a nossa oração, né? Nós estamos aqui, o verão está próximo, então na nossa oração também a gente tem que uhum, ter esse entendimento também de que a gente tem que estar preparado, né? A gente vai vir, né, em qualquer tempo da nossa vida, né? Deus vai chegar e a gente vai, né? Aí já começou o advento aí, o Senhor vai vir, vai voltar, então preparar e vigiar e orar, porque não sabeis o dia nem a hora. eu lembro de uma. Eu acho que foi o padre Raniero Cantalamessa também que falou uma vez, dizendo assim: sentindo ou não sentindo, né, animar, fervoroso ou não fervoroso, que o Senhor venha e nos encontre de joelhos. Eu achei isso muito bonito. Eu guardo sempre isso para minha oração, né? Porque com emoção ou sem emoção, querendo ou não querendo, na hora que o Senhor chegar, ele vai me encontrar aqui de joelho, né? Assim, de joelho nesse sentido, assim, não uma postura de oração, não necessariamente, né? Se ele me encontrar aqui lavando a louça, que eu esteja lavando a louça numa postura de oração também, para agradar a Deus. Feliz ou triste, né? Mas. Exatamente. Aí me lembrando agora da Santa Teresinha também, né? O hum, sol entre as nuvens estará a brilhar, né? Então, sim. novamente aí também, quando ele falando do sol ali, eu já estava Hum, passando ali daquele momento, mas a gente tem que ter a confiança de que o Senhor, acima das nossas dificuldades e das nuvens, do tempo escuro que a gente estiver passando, tem um sol lá em cima, né? E vai estar a brilhar, mesmo diante da maior escuridão que a gente está aqui passando, né? verdade, verdade. Vamos, já estamos começando a ter que se aproximar aqui da reta final aqui no nosso tempo. Mas Então, ele, continua aí enfim, as quando palavras virdes do Senhor depois, acontecer, né? as palavras, quando virdes acontecer, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo. E O aí, Filho do Homem está próximo, está às portas. Aí a volta do Senhor. O Senhor que já veio, mas que vem e que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A segunda vinda de Jesus, né? A gente tem que estar sempre com esse pensamento no céu, né? Não podemos baixar a guarda, né? E achar que não chegou até agora não vai. que o Senhor não lhe encontra ele dormindo, né? Que é o funcionário lá que, meu senhor está demorando, começou a ficar bêbado, batendo nos outros, vá nessa. Exatamente. Pois é, ficar sabendo que o Senhor está próximo, está às portas, né? Está bem perto aí. Então, o Senhor já está às portas, já no final do ano litúrgico, mas Uhum, especialmente no Advento, a gente vai meditar mais esse estar às portas, né? O Senhor está próximo, né? uhum. A preparação imediata e a preparação mais próxima do Natal, né? São duas preparações, né? O tempo do Advento é dividido em dois, né? Mas A gente falando fala novamente, no advento. Vamos lá, não no dá, né? Não fim, dá para a gente não falar, mas é. já porque essas leituras já nos encaminham para lá, né? Então, Uhum, essa volta do Senhor, o Senhor está próximo, então sim, precisamos estar atentos, né? sim. Então, é isso. E aí terminamos com as E palavras aí, do o final Senhor. do evangelho de hoje aí está falando aí, não pode armar aquele cavalo de batalha, aqueles, tá vendo? Jesus disse que aquela geração não passaria até que ele voltasse, e aí Jesus não voltou, e aí, o que foi que Jesus está dizendo aqui, né? Então, Mas é aquela interpretação literal, não é o que a interpretação que a igreja está colocando, né? não, até porque a questão.
Se você pegar o sentido não literal, a gente entende que isso aí realmente aconteceu naquela geração. As pessoas perderam as referências de sol e de lua nesse sentido de o que era, qual era o norte, qual era o sul, e passou a ele ser a referência, né? E ele que chegou aos corações, ele que foi entregue em comunhão também através da igreja, ele passou a ser a orientação. Então, ele passou a ser o caminho das pessoas. Então, se você pegar o sentido não literal, a gente consegue ver que sim, exatamente isso que ele está falando aí aconteceu naquela geração. Virou-se tudo de cabeça para baixo. A partir do momento que teve a morte e a ressurreição do Senhor, houve a divisão de águas. Ou você está comigo ou você está contra mim, né? E aí, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, e por aí vai. E aí, como disse um padre brincando, e até Jesus colocou nora contra a sogra, e até hoje as noras estão contra a sogra. Não se reconciliaram mais. Depois que Jesus botou a sogra contra as noras, ninguém nunca mais conseguiu reconciliar essas duas. Mas brincadeiras à É, parte, vamos lá. brincadeiras à parte, né? Eu acho que as sogras são referências nas famílias. Eu acho que a gente tem que ter muito carinho também, né? Mas eu gosto muito da minha sogra, A graças a minha Deus. sogra já falecida, né? Mas a gente tinha muita referência, muito carinho para com ela, né? Uhum. Mas então, voltando aqui, então, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Na verdade, né, como você está dizendo aí, não é um anúncio literal, né? De fato, houve a queda de Jerusalém, né? E aí também eu contextualizar um pouco aí, porque quem invadiu, quem destruiu Jerusalém foi o general Tito, né? Que arrasou lá a cidade e depois foi o imperador. Mas na Uhum. época aqui da invasão, a primeira grande perseguição que houve na igreja e que São Pedro e São Paulo foram martirizados foi Nero, né? Uhum. Quando o imperador era Nero, né? Por volta aí 60, 67, e Jerusalém foi destruída no ano 70. Uhum. Então, só para situar em termos assim, mais ou menos da geração da qual Jesus está falando, né? Então, os primeiros cristãos, João foi até o final do primeiro século, mas Uhum. né, o único dos 12 apóstolos que continuaram até o final do primeiro ano, do primeiro século. Primeiro século. Mas Pedro, Paulo e outros apóstolos foram bem antes, né? Então, Sim. digamos assim, essa geração aí dos apóstolos, ela foi martirizada, eles morreram antes mesmo da ruína aqui do templo, né? Então foram Passaram. passaram nessa grande tribulação aí, nessas primeiras perseguições do Uhum. cristianismo, né? Uhum. Nisso eu estava, essa semana, né, uma pessoa colocou no Instagram falando de Santo Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João, e falou, né, deu a lista dos papas depois de Pedro, né, Lindo, Cleto, Clemente, e uma outra pessoa estava comentando, não, mas foi Constantino que inventou a Igreja Católica. Constantino inventou a Igreja Católica, que é a máquina do tempo, né? Porque tiveram 30 papas antes de Constantino. Como foi que aconteceu isso? É, Não tem isso é como. ignorância histórica, até ele não conhece a história da igreja, a pessoa fica dizendo essas coisas aí, né? Mas, enfim, a palavra do Senhor não passou, né? Não estamos na pior crise da história da igreja. Quem diz isso nunca leu a história da igreja. Nós não estamos no fim dos tempos. Não, o mundo não vai acabar, porque só quem sabe quando o mundo vai acabar é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor que está no céu, né? Nem nosso Senhor Jesus Cristo sabe, né? Segundo ele. Essa afirmação também é um pouco assim, as pessoas ficam dizendo, porque eu acho que já teve heresias, né? Sim, de dizer que o E filho não era onisciente. santo. Porque dizer assim, não, se o filho não sabe, então o filho não sabe a hora, é porque ele não sabe tudo. Então, Ele não é aí Deus. é aquela história, Jesus sabia, como filho de Ele, Deus, como verdadeiro Deus, ele sabe tudo, ele estava ele, presente na é, criação antes, né?
Sim. Mas não era didático, não era como Jesus não quis revelar isso aos seus discípulos. Então ele preferiu dizer que nem o filho, nem os anjos sabiam, mas como Deus, ele sabia, né? Santo Tomás de Aquino também coloca isso na Suma Teológica, essa Mas explicação, o que né? o Santo Tomás De de Aquino que, fala é isso, se ele quisesse saber, ele teria sabido. Mas como homem, a inteligência humana era limitada, ela só cabe aqui dentro a um certo limite de coisas. Se Jesus quisesse saber, é só dizer assim, pai, pronto, já sei. Mas não foi o caso, ele preferiu não saber. Do mesmo jeito que ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu a falar, aprendeu a andar, faz parte da limitação própria humana de Jesus. Então, o fato é, se ele quisesse saber, ele teria sabido. Mas, exatamente, como forma didática e do que é próprio do que Jesus tinha a ensinar, não cabia a Jesus ensinar quando é que ele ia voltar. Então, não cabia para Jesus saber disso, porque não era daquele interesse. É igual assim, mas Jesus poderia saber dos exatamente. átomos e dos elétrons? Poderia, mas não tinha o menor interesse de saber. Jesus podia saber dos dinossauros? Poderia, mas o que que isso vai acrescentar para a nossa salvação, saber dos dinossauros? Nada. Nada, então Jesus não tinha nada que estar falando de dinossauro. Então, pronto. Enfim, Exatamente. Então, é esse entendimento aí com desse último versículo aqui do Evangelho de hoje. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, entreguemos a Deus, Pai, né, o fim dos nossos tempos, o fim da vida, né, porque a gente tem que estar preparado. Mas, às vezes, assim, não, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer aquilo? Né? Tem coisas que Jesus vai dizer também logo antes da ascensão, não cabe a vós saber os tempos e os momentos. Né? Daí, quando os apóstolos perguntarem agora, Senhor, o que vai acontecer, né? E aí Jesus vai dizer lá, no Atos 1, né, antes da ascensão, é, vai ter, não cabe a vocês saberem os tempos e os momentos. pois vamos, já passamos de 40 minutos de gravação. Vamos Eita, rezar? passou, hein? Vamos rezar, né? O senhor reza ou eu rezo? Você quer rezar? Também posso rezar. Pois reza, é a sua vez hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por este domingo, pela tua palavra, Senhor, que é sempre muito viva, muito eficaz, muito oportuna para cada tempo de nossas vidas. E te pedimos, Senhor, neste domingo, esta graça de conhecê-la, de vivê-la, de tê-la no nosso coração, mesmo, Senhor, quando a perdermos, quando não tivermos mais a Ti neste tempo aqui na terra. Tu sabes, Senhor, Tu permites tribulações, desolações para as nossas vidas, haverá uma grande tribulação, mas Tu estarás sempre conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, habite sempre em nossos corações, para que nada, Senhor, possa nos impedir de tê-la, de vivê-la em nossos corações em todos os momentos. Te pedimos, Virgem Santíssima, Tu que abrigaste Jesus, a palavra viva, no Teu seio, Tu que cumpristes, ouvistes e fostes fiel à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, te pedimos a Ti, Virgem Santíssima, a Tua intercessão por nós neste domingo. Não apenas por nós, mas por todos aqueles que nos acompanham neste dia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora hora de nossa morte. Amém. de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você não deixou seu like até agora, por Então, favor. chegamos aí final mais uma vez. Eu esqueci domingo passado aí de dar um obrigado aí para os nossos telespectadores, especialmente os padres, né? Padre Sim. Cauê aí, olha aí, ó. Padre Cauê, tiramos aí a Estamos aí foto. com alguns padres que acompanham, que dão também, pedimos aí também que você
e outras pessoas que também são fiéis aí todos os dias aqui de segunda a sábado, né, no Instagram, Sim. que você no domingo também nos acompanha Também aqui no nos YouTube, acompanhe. né? Você que gosta, que você que assiste, Pois é, compartilhe com então tem mais gente, né? Compartilhe nos grupos de oração, no seu grupo de oração, na sua célula, na sua paróquia, nas pessoas, para as pessoas que você conhece, para mais gente também poder meditar da palavra de Deus todos os domingos, aqui no podcast semanal e durante a semana, né? Com as nossas motivações. e é isso. Então, É vamos sair isso, até gente. amanhã no Instagram e no YouTube também, Telegram. Todos os lugares que a gente pode, estamos aí. Então, Deus abençoe. Até a semana que vem aqui no podcast Deus e até abençoe. amanhã. Tchau.